Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Alguns dias atrás, um dos inscritos do canal me enviou uma pergunta interessante. Ele me pediu para falar sobre os malefícios, se funcionam, se não funcionam, como que fica isso na questão dos bruxos, dos magos, feiticeiros e com a questão do exorcismo. Nós, como cristãos, nós temos, espero que todos que estejam assistindo sejam cristãos, porque eu falo justamente uma parapsicologia baseada na fé cristã católica, e o exorcismo é também essa fé cristã católica. Outras denominações religiosas, principalmente o espiritismo, tem uma parapsicologia própria deles, que é contrária a essa que eu expus para vocês. E também existem outras religiões cristãs e não cristãs que têm a questão do exorcismo. Mas hoje o que eu falo é justamente para cristão católico, apostólico romano. Primeira coisa em relação a malefícios. Qual é a nossa fé? Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso e nós não cremos em magia. Isso tem que ficar claro para nós, porque quando eu professo minha fé num Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos que levar em consideração a paternidade de Deus, que não é uma paternidade humana, que é falha, que erra, que tem seus defeitos, é uma paternidade perfeita, que ama, que cuida, que protege, mas é um Deus todo-poderoso, que muitas vezes permite que passemos por provações, por dificuldades, para que através dessas dificuldades e provações nós alcancemos um bem superior, um bem eterno. Então nós temos que crer isso e ter isso diante da nossa mente. Cremos num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. E diante dessa fé, nós temos que levar em consideração a confiança em Deus. Quando Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, nós nos confiamos à mão de Deus, para que Ele não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Nós não pedimos para ser livres das tentações. Nós pedimos para não cair nelas. Primeiro, porque nós acreditamos que muitas vezes através da tentação nós somos fortalecidos, porque é na academia que a gente consegue músculo, é nas tentações que a gente é fortalecido, que nós somos fortalecidos no combate espiritual, na virtude. Então nós pedimos para Deus não nos deixar cair na tentação, porque a tentação tem sua importância, a tentação tem o seu valor na nossa vida. Mas nós pedimos para que Deus nos livre do mal. Que mal é esse? É o mal demônio, o mal encarnado, Satanás, Lúcifer, Beelzebu, qualquer nome que você queira usar. Nós pedimos justamente isso, para que Deus nos livre do mal. E diante disso, voltamos para a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus. Nós queremos um Pai bom, misericordioso, bondoso, onipotente. Só Deus Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Não existe um outro Deus que compete, que luta, que briga com eles. O demônio, o tentador, não é Deus. Ele é criatura inferior a Deus, que deve obediência a Deus. Então essa deve ser a nossa primeira base. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus que nós cremos. Se eu creio em Deus, por que ter medo? Por que ter medo de malefício? Por que ter medo de bruxo, mago, sei lá mais o que? A conta não fecha. Se eu creio em Deus, se eu professo a minha fé católica de verdade, não um católico não praticante, isso não existe. Católico praticante não é católico. O católico é aquele que professa a fé em Deus, crê realmente naquilo que ele professa.
busca deixar o pecado, mas também buscar a virtude, busca viver os sacramentos que a Igreja nos dá, da reconciliação, penitência, da Eucaristia, e assim, com os sacramentos, com os sacramentais, nos fortalecer no combate da vida, no combate contra as tentações, que esse é o nosso combate. Esse aspecto de malefícios, de maldade, de coisas que podem nos fazer, isso nós não devemos levar em consideração. Isso nem deve passar com preocupação na nossa cabeça. No atual IPQ, Instituto de Parapsicologia do Padre Quevedo, eles têm lá um museu com várias macumbas, malefícios, com várias coisas que fizeram para o mal do Padre Quevedo, para o mal da Márcia, que é atual presidente, diretora do Instituto, e para várias pessoas que eles atenderam, todo tipo, para fazer mal, para desejar morte, diversas coisas. Eu falo que o Padre Quevedo morreu velho de idade, não por causa de malefícios. Tem até um vídeo na época do Fantástico do Padre Quevedo, que ele vai diante de uma pessoa que se dizia filho do demônio, e o homem ameaça, falando que ia matar, falando que ia fazer um tanto de coisa horrível com ele. O Padre Quevedo aponta o dedo e fala: meu dedo tá aqui, quebra ele, já que você tem todo o poder, pode quebrar, eu deixo, pode quebrar. E não faz, e não matou. Então, quando eu tenho fé em Deus, quando eu vivo a minha fé de verdade, não meia boca, quando eu rezo, quando eu estou diante de Deus, isso não deve ser uma preocupação, isso não deve causar medo. Porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Diante disso, tem um detalhe, eu ia falar no final, mas eu já falo já, que são as permissões de Deus. Deus muitas vezes permite o mal, não porque não gosta de nós, não porque quer o nosso mal, mas Ele permite que o mal venha por alguma razão. Santa Miriam de Jesus Crucificado era uma santa, acho que paquistanesa. Ela teve possessão diabólica, possessão angélica, levitava, tinha estigma, era um pandemônio a vida da mulher. E Deus permitiu isso não porque fizeram uma maldade, um malefício, uma macumba. Deus permitiu isso para que ela fosse um sinal ali naquela época. Deus muitas vezes permite que nós passemos por escuridão, dificuldades, sofrimentos, para que a gente acorde para a vida, para que a gente se converta, para que nós aprendamos o caminho bom. E existe uma outra permissão de Deus que é mais profunda. Existem pessoas, santos, filhos de Deus, que se consagram a Deus como vítima de sofrimento. Elas oferecem a Deus os sacrifícios que a vida lhe trouxer. E assim elas pedem a Deus a graça de sofrer por aqueles que não conhecem, por aqueles que se perdem, por aqueles que estão longe de Deus, para que assim eles encontrem a salvação, para que assim essas pessoas tenham a alegria de estar junto de Deus. Jesus mesmo nos fala que no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então, essas pessoas, consciente, falando, rezando a Deus, se consagrando como vítima de sofrimento, ou inconscientemente, vivendo uma vida de devoção, através de uma doença, através de algo ruim que acontece, quando a pessoa vive a fé, aquilo, ela está se dispondo a viver uma vida de expiação, de sacrifício, pela salvação das almas. Essa é a base. Eu vou pegar um trecho aqui do livro Suma Demoníaca, do Padre Fortea, José Antônio Fortea, quando ele fala sobre o malefício. Esse livro é um livro
basicamente antigo. Eu não lembro a data dele, deixa eu ver aqui para vocês. É um livro de 2010. Faz 13 anos que ele foi publicado. Ou seja, teve o tempo de produção, de compilação, as perguntas, de escrita. Em 2010 ele foi publicado. O que eu vou dizer antes de ler é que muita coisa aqui já caiu por terra. Já não é bem isso mais. Então, quando ele fala de malefício, malefício é aquela operação que se realiza com o objetivo de prejudicar o outro com o auxílio de demônios. Existem malefícios para matar, para causar a possessão, para que alguém vá mal nos negócios, para alguém ficar doente, etc. Como já foi dito, os malefícios só produzem efeitos se Deus o permitir. Quanto mais alguém reza, mais protegido está contra essas influências. Ou seja, o malefício só funciona se Deus permite. Ou seja, o mal, o mago, prefiro não citar outros nomes, eles só fazem um malefício que funciona se Deus disser amém, se Deus permitir que aquilo funcione. Nenhum demônio tem poder de fazer um malefício funcionar. O antigo rito de exorcismos dizia em sua prenotanda: mande o demônio dizer se permanece naquele corpo por alguma obra maléfica ou sinais ou instrumentos maléficos, os quais, se o possesso tiver comido, que os vomite, ou que revele se tiverem em algum lugar fora do corpo, e encontrados, que sejam queimados completamente. E aqui ele fala que se o possesso vomitar, quais os cuidados que você deve ter, o que fazer, o que não fazer. Só que ele já cita o antigo ritual de exorcismo. Existe um novo. O novo diz que você não deve perguntar nada para o demônio, porque o demônio é o pai da mentira. Como você vai perguntar para o demônio se foi feito um malefício para ele? Ele é mentiroso, ele é enganador. A resposta dele, mesmo que você peça, obrigue ele a dar uma resposta em nome de Deus, você acha que ele vai dar? Ele é assim, ele engana, ele é mau. Então, se no momento de exorcismo o padre cai nessa bobagem e o demônio fala que a sogra fez um malefício pro fulano, tá daquele jeito, olha a inimizade que criou na família. Às vezes a sogra nem tá sonhando em nada disso, não fez, mas uma maldade dita ali pelo demônio vai contaminar a família inteira. Então o ritual diz para não perguntar nada, porque o malefício só tem efetividade se Deus diz amém, se Deus permite. Então olha a nossa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se alguém me faz o mal, se alguém deseja fazer, sei lá, colocar uma galinha preta na encruzilhada, pôr meu nome na boca do sapo, pode fazer. Se Deus quiser que aquele mal aconteça na minha vida, é porque algum bem maior Ele quer tirar. Algum bem infinita maior Deus quer realizar. E aqui a gente tem que entrar num ponto muito importante. Nós temos que falar também agora de uma questão placebo-nocebo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo do Dr. Saulo Nardi Nader, que é um especialista em neurologia, e doutora Maria Fernanda Caliani, que é uma especialista em psiquiatria. E eu vou deixar os dados deles também, meu CRM, tudo certinho. Eles fazem uma explicação muito boa sobre placebo e nocebo. Placebo é quando eu tomo um remédio que não tem função química nenhuma, ou seja, eu tomo um comprimido de farinha, que foi feito com a intenção de enganar ou com a intenção de ter esse efeito. Eles falam no final do vídeo que a Amazon lançou um remédio que chama Zebo. Esse remédio ele é um placebo. Ele é vendido como placebo. Ele não tem eficácia nenhuma.
mas algumas pessoas compram para tentar ter esse efeito, para tentar ter algum benefício com um remédio que não tem benefício. Parece loucura, mas não é. Existem pessoas que, ao tomar um remédio dado por um médico, um remédio caro, um remédio com algumas características, ela pode produzir uma melhora, ela pode produzir um efeito. Se vocês lembram-se na época que estavam sendo desenvolvidas a vacina contra o Covid, após quando foi feito a aplicação em seres humanos, eles misturavam lá algumas vacinas que eram com a fórmula correta e algumas vacinas que eram placebo. Só o computador ali sabia em quem foi aplicado placebo, em quem foi aplicado a vacina real. Por que eles fazem esse teste? Porque às vezes por uma ânsia muito grande de ter a cura, uma fé muito grande naquele remédio, pessoas que recebem nada são curadas. Então eles fazem esse remédio para ver a proporção de gente que foi curada com placebo e gente que foi curada com um remédio normal. E assim eles, com cálculos, eles sabem a eficácia real da vacina. E diante disso, nós temos também o nocebo. O que é o nocebo? É efeito colateral com um remédio que não existe. Você toma um comprimido de farinha, em vez daquele comprimido te trazer um benefício, te trazer uma melhora, ele te traz um efeito colateral. Dor, cansaço, náusea. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe um efeito físico que está além de uma causa real, uma causa natural. Igual um remédio que não tem eficácia alguma. Eu posso tomá-lo e, de acordo com o meu psicológico, com o meu emocional, com a minha fé naquele remédio, ele pode me conceder uma cura, um alívio, um benefício, ou pode também me trazer um mal, algo ruim, como que fala? Esqueci a palavra. Um efeito contrário. Eu digo isso porque muito dessa questão de malefício entra nessa questão por não ter uma fé real em Deus, por não ter uma fé real no poder dos sacramentos, por não ter uma fé real naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, nós corremos o risco de dar atenção para isso. Então, às vezes eu atendo pessoas aqui que se falam cristãs, que reza, que vai à missa, mas vem com angústias porque ela foi num benzedor e o benzedor falou que fizeram uma macumba para ela. E para ela ser curada da macumba, ela precisa fazer uma outra macumba para ser livre. E ela vem angustiada porque isso e porque aquilo. Se você vai em alguém que te fala de macumba, de trabalho, de sei lá mais o que, qual é a tua fé? O lugar que você deve ir é em Deus, na oração, buscar um sacerdote, um religioso, alguém que te tire essas coisas da tua cabeça e faça você olhar para Deus, não olhar para um placebo, não olhar para um nocebo. Então muitas pessoas encafifam que fizeram uma macumba, alguém exterior fala, olha, fizeram algum mal para você, fizeram um trabalho para você. E aí encafifa, coloca isso na cabeça e crê realmente que fizeram. Então, meus irmãos, muitos dos efeitos que a gente pode observar em casos assim, não é o efeito da macumba. A macumba, trabalho, malefício, sei lá mais o que, só tem efeito se Deus permite. Se Deus não permite, é só uma galinha que mataram, fizeram umas palavras, pensaram mal e colocaram lá. Mas não vai te fazer mal, não vai gerar algo ruim na tua vida. Eu lembro um padre, amigo meu, já é mais antigo, ele falava que antigamente ele achava muita macumba por aí.
Antigamente o povo tinha dinheiro, eles colocavam umas bebidas chique, cara. Quando ele comprava uns uísque caro lá, ele pegava e bebia. Não tava nem aí. Se tivesse fechadinho tudo certo, ótimo. Muitas das coisas ele não pegava porque tinha medo de que colocassem caco de vidro. E comer uma coisa com caco de vidro não vai fazer mal, não vai fazer bem nunca. Então, não tem por que ter medo. Essas pessoas que fazem isso, muitas delas não acreditam, faz para lucrar, faz para ganhar dinheiro, faz porque quanto mais ela envolve a pessoa naquilo, mais a pessoa tem que pagar, comprar vela, comprar isso, comprar aquilo. E geralmente aquelas coisas necessárias para desfazer ou fazer o malefício, quem tem é a pessoa que faz o malefício. Então começa-se a ter um vínculo, a ter um apego àquelas pessoas. E muitas dessas pessoas que fazem não acreditam, sabem que não funciona. E aqueles que acreditam que realmente funciona, é de ter dó. É de ter dó dessas pessoas, porque não funciona. Ainda mais quando a gente tem fé em Deus, ainda mais quando nós temos fé realmente, nada disso acontece, nada disso pega. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. E para encerrar, um dos livros do Padre Quevedo, que agora não me lembro, ele conta de uma situação que ele presenciou de uma criança que foi dita estar possuída. Ele foi até a casa, atendeu a criança, atendeu os familiares, e no final ele pegou um vidrinho, disse que era uma água benta, exorcizada, que tinha o poder de tirar o demônio daquela pessoa. Só que a pessoa tinha que beber, no caso, os pais tinham que dar só 3 gotas, não podia passar disso. 3 gotas por dia, e assim o demônio sairia. A família fez, todo dia dava 3 gotas para a criança, e houve uma melhora assim, assustadora. Quando a água acabou, o dito demônio voltou. Daí o padre foi lá de novo, deu um vidro maior, e enquanto dava-se aquela água, a criança não tinha nada. Aquela água não era benta, não era exorcizada, não tinha nenhuma propriedade medicinal, era água. E nesse caso específico, não existia doença, não existia demônio. Era um problema psíquico, era uma crença no malefício, uma crença em algo que não existia. Então, como existia-se uma crença em algo inexistente, ele combateu com algo inexistente, com água natural. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Primeiro, não deixarmos isso afetar a nossa vida, não acreditarmos no poder dessas coisas. Se alguém fez algum mal para você, volta para Deus, fica junto dele, reza, busca os sacramentos, confessa e está tudo certo. E se alguém disse que fizeram mal para você, deixa. Continua a tua fé, continua a tua caminhada com Deus, não se inquiete com nada disso. Lembrando-se sempre, se Deus permitiu que algo ruim te acontecesse, seja fruto de malefício, seja fruto de macumba, seja porque alguém desejou o teu mal, a tua morte, se Deus permitiu que alguma coisa te acontecesse, é porque através daquilo Deus tem um bem infinitamente maior para te dar. Cabe a nós parar diante de Deus e questioná-lo. Não questioná-lo como um interrogatório, mas questioná-lo como um pai. Pai, por que o Senhor está me pedindo para passar por esse caminho? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me dizer? E diante disso, aqueles que têm alguma experiência em participar de exorcismo, algum padre, alguém que acompanha situações assim, se o padre pergunta que não deve perguntar e o demônio fala, lembre-se de esclarecer as pessoas que estão presentes durante o exorcismo, diante de uma situação assim, que o demônio é mentiroso. E se você frequenta grupos de oração
que falam, que citam malefícios, macumba, isso, aquilo lá, e citam o nome de pessoas, lembra de dizer que o demônio é enganador, o demônio é o acusador. Deus não acusa. Deus não vai virar para você e falar, olha, tua esposa te fez o mal, ela fez isso, ela não gosta de você. Não, Deus não é assim. O mal é, Deus não. Então, se você está num grupo assim de oração, em algum momento assim, e cita um nome, fulano te fez alguma coisa, isso não é Deus. Isso é o demônio querendo colocar maldade, cisânia e divisão. Então, se você está num lugar assim, lembram disso. O demônio é acusador, Deus não. Então, basta voltar o olhar para Deus, basta entregar a situação e rezar pedindo para Deus desfazer, para Deus romper tudo isso. Eu disse rezar para Deus desfazer porque, como está num ambiente que todo mundo está acreditando que foi feito algo, então reza para Deus desfazer, acreditando que nada feito tem o poder por si só de fazer o mal, mas somente se Deus permite. Então, num ambiente assim que disse-se de maldição, disse de malefício, peça para Deus rezar para desfazer, para que aqueles que têm uma facilidade em acreditar nesse mal, acreditem também que Deus desfaz o mal. Então, não alimentem isso, não alimentem esse pensamento, alimentem a fé em Deus, alimentem a fé em Cristo. Em relação a coisas, alimentos amaldiçoados, lembra de rezar e abençoar a comida. Nós, como cristãos, aprendemos a bendizer o alimento. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Abençoa o alimento. Nós temos a história de São Bento, que alguns irmãos queriam matá-lo, colocaram veneno dentro da taça de vinho, e ele, antes de beber, rezou, abençoou. No que ele abençoou, a taça se desfez, se destruiu. Nós temos também fatos, Santo Antônio, eu não sei se São Francisco de Assis, mas Santo Antônio eu tenho certeza que um nobre da época serviu comida envenenada para eles, eles comeram, repetiram e não teve nada. Rezem, tragam Deus para a vida de vocês. Então vocês vão rezar, comer em casa, na casa de alguém, algo que te deram, reza. Senhor, obrigado por esse alimento, que a tua bênção esteja junto dele, que esse alimento traga vida, traga vitalidade ao meu corpo, abençoe todos os que fizeram esse alimento, traça o sinal da cruz. Nós temos o poder de abençoar, nós temos o poder de bendizer a Deus. Então, viva a tua vida sem pensar nisso, viva a tua vida pensando em Deus. E para encerrar, Santa Teresa dizia, para que falar demônio, 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 se eu posso falar Deus, Deus, Deus? Não fica pensando nisso, pensa em Deus. Que Deus abençoe todos.